Oi pessoas, primeiro vídeo do ano no canal, tudo bom com vocês? Eu tô bem, eu espero que a virada do ano de vocês tenha sido em paz, que tudo tenha corrido bem e que esse ano de 2022, tanto eu quanto você que está me assistindo, consigamos realizar todas as nossas metas. As minhas metas dependem principalmente de vocês. As minhas redes sociais vai ficar aqui embaixo, eu vou pedir para poder vocês me seguirem, lá a gente fica mais próximos. Vocês acompanham o meu dia a dia. No meu Instagram eu falo de filmes, livros, também de casos criminais. E aqui no YouTube, como sabemos, falamos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. E se tu caiu aqui de paraquedas e não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, já aperta no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Se tu conhece algum amigo que também gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com ele também, porque assim tu vai ajudar no crescimento do canal e a gente vai crescer cada dia mais e mais. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. De antemão, o nome da nossa personagem principal se chama Sheila LaBerre. Porém, como eu sou brasileira, em algum momento eu vou acabar falando Sheila. Então, quando eu falar Sheila ou Sheila, vocês já vão assimilar que é a mesma pessoa. Sheila Kay Bailey, ficando mais tarde conhecida como Sheila LaBerre, nasceu em 4 de julho de 1958 em Fort Payne, Alabama, Estados Unidos. Sheila não teve uma infância fácil, cresceu sendo abusada pelo pai e também pelos amigos do pai. Porém, surpreendentemente, segundo relatos de vizinhos, ela sempre foi uma criança bastante forte, determinada e não deixava se abalar com nada. E pelo seu jeito voraz de ser, ela acabou ganhando o apelido de Foguete. Pois segundo os vizinhos, esse apelido era um apelido perfeito para ela. Pois já na adolescência ela demonstrava ser uma moça bastante determinada e focada naquilo que ela queria, que o sonho dela era ser uma mulher bem-sucedida e rica. Então, após ela se formar no Fort Payne High School, em 1976, ela casou-se com um homem chamado Ronnie Jings, mas o casamento deles era bastante difícil no início e em poucos anos eles decidiram se separar. No entanto, para o tormento da vida de Sheila, ele se recusava a dar o divórcio e saía assim tão facilmente de sua vida. Depois de um tempo, eles seguiram caminhos separados, mas legalmente eles ainda continuavam casados, porque como eu disse para vocês, Ronnie estava ali determinado a não largar Sheila de mão. E nesse período da vida de Sheila, ela enfrentou fases muito difíceis, no qual ela tentou tirar a própria vida e acabou sendo internada em uma clínica psiquiátrica. Lá nessa clínica, ela acabou tendo um diagnóstico de transtorno esquizoafetivo. E para quem não sabe, é uma condição que caracteriza mudanças anormais no comportamento das pessoas. E os sintomas dessa doença incluem depressão, alucinações, um distúrbio de cognição, mania, e até mesmo pensamentos, humor e fala desorganizados. Sheila Lee estava enfrentando um momento claramente difícil, onde ela foi diagnosticada com essa doença e tinha acabado de passar por uma fase que ela tinha tentado tirar sua própria vida. Como se não bastasse, nesse hospital psiquiátrico, ela também foi abusada sexualmente. Depois de um tempo, ela recebeu alta do hospital psiquiátrico e, finalmente, ela conseguiu se divorciar de Ronnie. Após isso, ela se mudou para Spring, no estado de New Hampshire. Em contrapartida desse comportamento bastante desorganizado de Sheila e essa sua condição psicológica, ela era uma mulher bastante bonita, sexy e sabia usar isso muito bem ao seu favor. E como sabemos, o sonho da vida de Sheila era ficar rica e não importava os caminhos que ela tivesse que trilhar para poder alcançar os seus objetivos, ela não mediria esforços para isso. Tanto que após seu divórcio, ela acaba se relacionando com mais 2 homens que tinham poderes aquisitivos muito bons, mas acabou que não deu certo. Até que em 1987 ela muda para outra região ali de Fort Payne, em Spring, porque ela vê um anúncio no jornal de um jovem senhor procurando amor. E esse homem em questão era um quiroprático. E ele se chamava Wilfred LaBerre, apelidado de Bill. Que inclusive naquela região que ele morava, em Spring, ele era bastante querido devido à sua profissão e o jeito que ele lidava com os moradores, que ele era muito atencioso. E eu acredito pela idade que ele já tinha, que ele não era tão jovem, ele estava se sentindo solitário,
pois ele tinha acabado de perder uma esposa para o câncer, segundo ex-amigos dele, e ele achou que seria uma boa ideia anunciar no jornal e procurar uma nova esposa. A primeira esposa do Dr. Laberre, que morreu de câncer, a Edna, ela era o grande amor da vida dele, e ele não superou muito fácil a morte dela, mas aparentemente ele era um homem que ele não conseguia passar muito tempo sem uma mulher ali do lado dele, e etc. E poucos anos depois, ele já arrumou uma outra esposa. Eles passaram pouco menos de 3 anos juntos, mas infelizmente ela foi acometida por um tumor no estômago, e apesar dele ter viajado com ela e gastado muito dinheiro, ela não resistiu e acabou morrendo também. Mas aparentemente o grande amor da sua vida mesmo era a Edna, pois ele sempre descrevia ela de forma muito amável. Já a segunda esposa, ele só dizia que ela tratava ele muito bem e que ela era adorável. Voltando para Sheila e o Dr. Laberre, não era por acaso que ela tinha aceitado essa proposta quando viu ele no jornal. Certamente ela investigou a vida dele antes, porque ele era podre de rico. Ele era dono de uma fazenda e de outras propriedades, e essa fazenda no qual ele era dono era uma das propriedades mais procuradas ali na vizinhança para poder serem compradas, e ele nunca vendia, porque ele sabia que com o tempo só iria valorizar mais ainda. Sem contar que ele tinha várias cabeças de cavalo ali na fazenda dele, no qual tornava ainda mais rica. Claramente, após a morte das suas 2 esposas, ele tinha tudo, menos um amor na sua vida. E Sheila, ali no auge dos seus 27 anos, era um prato cheio para poder seduzir o Dr. Laberre. E ao primeiro momento, ela chegou comendo pelas beiradas, se oferecendo para ser assistente dele, então ela virou assistente de quiropraxia. Não demorou para que essa relação logo evoluísse para algo amoroso, no qual Bill gostava muito, por sinal. Pois Sheila, em contrapartida, lhe oferecia carinho, adoração e várias fotos nua em posições sexuais. Claramente, nas suas mãos, ele tinha a fonte da juventude e beleza, e não demoraria muito para que Sheila tomasse o controle da sua vida. Ela então se muda para casa na fazenda de Bill, e apesar de não ser casada com ele legalmente no papel, ela exige que a partir de agora, todos da cidade passem a lhe chamar de Sheila Laberre. Mas ela queria mais, afinal ela não era boba nem nada, e ela exigiu uma procuração no qual comprovasse uma união estável ali com o Dr. Laberre. E por cerca de 13 anos, eles viveram ali uma relação que estava anos-luz longe de ser uma relação respeitosa, amistosa e saudável. Pois nesse meio tempo, Sheila teve diversos namorados que ela tinha capacidade de levar para dentro de casa ali na fazenda. O Dr. Laberre, ele não tinha sangue de barata, acredito eu, e ele brigava muito com Sheila. E as brigas eram tão acaloradas que os vizinhos precisavam chamar a polícia para poder conter aquela situação. Em certos momentos, os vizinhos relataram que ouviram tiros e Sheila ameaçando o Dr. Laberre de morte. A essa altura, ele já estava com mais de 70 anos. Sabemos que a relação sexual para o homem nessa idade não é tão favorável, pelo menos cientificamente falando. Então Sheila, ela era nova e ela aparentemente não se conformava com essa situação, ao ponto que ela chegou a se casar com outro homem enquanto ela estava morando com o Dr. Laberre. Esse homem se chamava Wayne Ennis. O relacionamento deles durou cerca de 1 ano e 4 meses. E isso tudo acontecia bem abaixo dos olhos do Dr. Laberre, que constantemente era expulso da própria casa, inclusive abaixo de tiros. Teve um episódio que ele teve que se esconder atrás de uma pedra para que ele não fosse atingido e não morresse. Nesse dia, ele dormiu do lado de fora da fazenda, em um pomar de maçã. Claramente, Bill queria ela fora da vida dele desesperadamente, mas ela não estava nem um pouco disposta a sair, tendo em vista que ele já era um senhor de idade, e ela esperava que a qualquer momento ele morresse e ela herdasse toda a fortuna que ele tinha. Bill tinha família e tinha filhos, mas aparentemente ele era negligenciado porque os filhos não viam essa situação. Só foram saber de tudo o que estava acontecendo lá nos anos 2000, quando Bill estava com 74 anos e ele acabou morrendo de ataque cardíaco. E obviamente eles só foram procurar saber por causa da herança, porque Sheila e os filhos do Dr. Laberre entraram em uma briga ferrenha
por causa desse dinheiro. Eles alegaram inúmeras coisas, que Sheila tinha sido casada, maltratava o pai dele, e conseguiram até mesmo a declaração do marido de Sheila, no qual ela casou enquanto ela ainda estava com LaBerry, que ela planejava matá-lo, e pediu a ajuda desse marido. Porém, ele ficou com medo que fosse descoberto e fosse preso e etc. E ele não fez. E a facilidade deles conseguirem essa declaração se deu pelo fato de que o Wayne, esse marido no qual ela passou 1 ano e 4 meses, era agressivo com Sheila. E ela precisou ir até a polícia para poder mantê-lo longe. Eu acredito que ele guardou bastante mágoas. E na primeira oportunidade que ele teve de ferrar Sheila, ele fez. Por conta das agressões que ele fez com Sheila e ela ter ido até a polícia e etc., as declarações que ele fez ficou um pouco invalidada, porque o histórico dele não era tão bom. Após isso, ele chegou a declarar que ele tinha até mesmo um pouco de medo de Sheila. A briga sobre a herança se estendeu, teve muitas audiências e, apesar de tudo, quem acabou herdando a herança foi a Sheila. Ela herdou a fazenda, o escritório, 2 apartamentos e uma casa. E a herança foi avaliada em uma bagatela de nada mais nada menos que 2 milhões de dólares. Claro e evidente que nessa briga de herança e tudo mais, os filhos mandaram fazer uma autópsia no corpo de LaBerry, para assim comprovar que ele realmente tinha morrido de ataque cardíaco. E apesar de tudo, do histórico de Sheila e tudo mais, ele morreu realmente de doença cardíaca. E após isso, ele foi cremado 3 dias depois. Sheila LaBerry agora era rica, solteira e estava pronta para achar um novo amor. Parecia que ela tinha realizado tudo o que ela queria na vida. Então ela resolve entrar em um site de namoro e não demorou para que ela conhecesse um homem chamado Kenneth Cochee. Kenneth era um homem de 24 anos, porém ele tinha um traço de personalidade bastante infantil. Em alguns lugares, ele é retratado como sendo portador de transtorno de espectro autista. E também é relatado que ele tinha um baixo QI. Ele era basicamente a vítima perfeita para as manipulações e armações de Sheila. Eles conversaram ali por um curto período de tempo e não demorou para que eles logo marcassem o primeiro encontro. E o primeiro encontro foi mágico, tudo correu bem, eles se divertiram, riram, beberam, tudo estava tranquilo. Parecia que eles tinham se dado bem de cara, tanto que em pouco tempo Kenneth foi morar com Sheila. E ela fez questão logo de cara de isolar ele dos seus pais, coisa que surpreendentemente ela conseguiu muito facilmente. Mas quando as semanas foram se passando e Kenneth não contatou a sua mãe, ela entrou em contato com a polícia para poder preencher um relatório de pessoas desaparecidas. O boletim descrevendo o relatório de desaparecimento de Kenneth dizia que uma mulher em um Cadillac preto teria parado para buscá-lo. Ele entrou no carro e após isso não se teve mais notícias dele. Após isso, em pouco tempo, Kenneth foi encontrado em condições muito boas ali na casa de Sheila. Mas coração de mãe não se engana e a mãe de Kenneth não estava aliviada, mesmo ela vendo com os próprios olhos que aparentemente o filho estava bem. Pois segundo a mãe de Kenneth, apesar dele ter 24 anos, ele tinha o QI de uma criança de 12 anos. Mas foi uma coisa que a polícia não tinha muito o que fazer, pois legalmente ele era um homem adulto de 24 anos. As agressões com Kenneth começaram com a privação, que foi quando Sheila afastou ele de seus pais, e após isso ele sofreu toda sorte de agressões que você possa imaginar. Tinha momentos que ela segurava ele contra o chão e batia nele com muita violência, e isso se repetia constantemente. Em 2006, ela chegou a gravar um vídeo dele no qual ele aparecia vomitando e ela gritando no vídeo dizendo que ele era um pedófilo. A última vez que Kenneth foi visto vivo foi em uma rede de supermercado. Um policial o viu no Walmart e era notório como ele não estava bem. Kenneth estava em um carrinho de supermercado e tinha hematomas visíveis pelo seu corpo e parecia um tanto pálido. O policial estranhou aquela situação e abordou Kenneth, mas ele se recusou a responder o que estava acontecendo. Enquanto isso, Sheila empilhava vários recipientes de gás vazio e aparentemente ela não foi questionada do motivo para ela precisar daquilo. 5 dias depois desse encontro, os policiais receberam uma notícia um tanto bizarra a respeito de Kenneth. Em uma ligação, Sheila disse que Kenneth deixou a sua residência fugindo e que ele era um pedófilo. E como prova das alegações de Sheila, a única coisa que ela tinha
Era aquela fita que ele estava vomitando e ela dizendo que ele era um pedófilo. A polícia considerou toda aquela situação bastante bizarra e não sabia ao certo o que fazer com aquela fita, até que a mãe de Kenneth os contatou. Então a mãe de Kenneth informou que apesar de ele ter saído da fazenda, ele não voltou para casa. E foi só aí que eles perceberam que algo de errado não estava certo. E a partir daqui é só ladeira abaixo, pois uma descoberta horrível foi feita na fazenda Laberre. Eram cerca de 6 horas da tarde e tudo estava escurecendo. Os detetives viram uma pilha queimada do lado de fora da casa da fazenda e algo chocante ao redor. No meio do monte de cinzas estava um pedaço de osso. E isso mudou todo o cenário do caso. Tendo visto o suficiente do lado de fora, eles imediatamente invadem a casa de Sheila e ela friamente deixa que eles adentrem. O interior da residência não era mais aquela casa requintada e bem cuidada que era no templo do Dr. Laberre. No lugar de uma casa linda, tinha uma casa totalmente em ruínas. Estava tudo imundo, com coelhos por toda a parte da casa. Tinha comida estragada e um cheiro horrível saía da pia que parecia que impregnava a casa inteira. Nessa volta ali por dentro da residência, eles avistaram 2 pares de sapatos, que eram um mais novo e outro mais velho. A partir daí, eles ficaram se perguntando como Kenneth foi embora, o que ele estaria calçando, pois não faria muito sentido ele ir embora e deixar ali seus sapatos para trás e voltar descalço para casa. E a partir daí, eles tiveram certeza que o desaparecimento de Kenneth tinha uma grande tragédia por trás. Lembram que lá atrás eles acharam restos mortais, queimados em cinzas e etc. E foi por isso que eles invadiram a casa da fazenda? Eles questionaram Sheila sobre aqueles restos mortais, porque até então ela não sabia que eles tinham vasculhado o lado de fora da casa e achado isso. E eles questionaram ela e a resposta dela foi simplesmente mandar eles saírem dali agora. E assim eles fizeram, porque naquele momento eles não tinham mandato de busca e apreensão, mas na manhã seguinte eles trataram de providenciar isso e já voltaram imediatamente para a residência Laberre. E assim que eles chegaram lá, parecia coisa de filme, porque de imediato eles dão de cara com Sheila, vasculhando aquela cinza, aqueles restos mortais, e parecia claramente que ela estava tentando esconder algo. Os detetives então pedem que ela pare de mexer ali e eles começam a analisar mais cautelosamente, dessa vez já era de dia, e eles acham fragmentos de ossos bem minúsculos que poderia claramente ser ossos humanos. A partir daí, o celeiro, a fazenda, a casa da fazenda e tudo que englobava ali foi rotulado como cena de crime. Os policiais das unidades estaduais e locais foram remanejados para poder esvaziar a fossa séptica. E surpreendentemente eles fizeram uma descoberta no qual lá tinha uma certidão de nascimento. O curioso é que a certidão de nascimento não era de Sheila e nem de Kenneth. A outra pessoa no qual pertencia a certidão de nascimento se chamava Michael DeLonge. Nas investigações também foi descoberto que Sheila tinha obstruído várias provas ali no banheiro e aparentemente aquela certidão de nascimento pertencia a outra vítima de Sheila. Michael, no qual pertencia a certidão de nascimento, era um morador de rua, no qual Sheila se aproximou dele, o seduziu e acredito que ele viu ali uma oportunidade de ter um teto em cima da sua cabeça e morar em uma propriedade próspera e logo ele caiu ali na lábia de Sheila. Mas infelizmente para Michael, o que parecia uma oportunidade boa para ele dormir num lugar quentinho era um prato cheio, pois ele era um sem-teto. Se ele desaparecesse, quem é que iria procurar por ele? Entretanto, sobretudo, durante as investigações, começaram a surgir testemunhas que disseram que sim, que viram Michael ali saindo da fazenda no inverno, com a testa sangrando. A pessoa que viu chegou a perguntar a ele o que é que tinha acontecido, e a resposta dele foi apenas uma palavra: Sheila. A última vez que ele foi visto na fazenda foi em 2005. A partir daqui, Sheila já estava com o cerco completamente fechado e ela tentou fugir, levando os coelhos. E ela conseguiu chegar até longe, ela chegou na cidade de Manchester, no noroeste da Inglaterra. Porém, ela achou que os coelhos poderiam atrapalhar de alguma forma e ela achou que era melhor deixá-los em uma loja de animais e perguntou às pessoas se poderiam cuidar de seus coelhos por alguns dias. Estava tudo correndo bem para Sheila. Aparentemente ela ia conseguir fugir, mas no dia 1º de abril do ano de 2016
foi emitido um boletim e ela começou a aparecer em todo lugar ali nas televisões e ela acabou sendo presa. Nesse meio tempo, na fazenda estava acontecendo uma busca que durou 3 dias e eles encontraram 3 dedos humanos que a análise forense determinou que não pertenciam a Kenneth Coates ou a Michael DeLonge. Foi determinado então que Kenneth morreu devido a vários golpes de faca e após isso teve seu corpo colocado dentro de um colchão para ser queimado. A mãe de Kenneth posteriormente acusou o departamento de polícia de Spring de negligência, pois antes da sua morte ele foi visto no Walmart e não tiveram coragem alguma de tomarem uma posição. E segundo ela, eles não tomaram nenhuma providência, pois claramente ele estava abatido, fragilizado e muito machucado. A ação que ela moveu com os policiais foi rejeitada e totalmente arquivada no ano de 2010. A casa da fazenda também tinha vestígios de DNA de Michael. A polícia acredita que, apesar de seu corpo não ter sido recuperado, ele também foi vítima dos mesmos fatores de Kenneth. Sheila enfrentou 2 acusações de assassinato, ela admitiu o crime e sua explicação no tribunal chocou a todos. Sheila LaBerre afirmou que os 2 homens eram pedófilos e mereciam morrer, tendo sido enviada por Deus para punir os pedófilos. Ela se proclamou um anjo vingador. Devido ao seu passado traumático de abuso, todos os homens eram pedófilos e mereciam morrer. Como no início da vida dela, lá nos auge de seus 20 e poucos anos, ela ficou internada em uma clínica psiquiátrica. Foi alegado isso no tribunal. Mas apesar da defesa dela querer colocar em insanidade, ela foi condenada a 2 prisões perpétuas, sem direito à liberdade condicional. Agora não resta saber se Sheila LaBerre fez mais vítimas ou não. O promotor principal do caso diz que isso sempre foi uma preocupação. Isso porque durante a investigação, várias pessoas se apresentaram para dizer que conheciam outros homens que haviam se hospedado na casa de Sheila. Os policiais também encontraram centenas de fitas de áudio dela falando com os homens em linhas de bate-papo. Então foi isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!